Eu preciso te contar uma coisa que aconteceu comigo. Algo que eu nunca consigo tirar da cabeça, não importa o quanto eu tente. E olha, eu já tentei de tudo. Terapia, conversar com amigos, me jogar no trabalho. Nada funciona. Porque o que eu vi, o que eu senti naquelas semanas, não é o tipo de coisa que simplesmente vai embora. Eu vou te contar tudo, do começo ao fim. E enquanto eu falo, eu quero que você preste atenção em cada detalhe. Porque se você olhar para cima essa noite, para o céu, e a lua parecer um pouco maior do que você lembra, talvez você entenda o que eu passei. Tudo começou com uma noite em que eu não conseguia dormir. Nada de extraordinário nisso, eu sei. Todo mundo tem noites assim. Mas essa foi diferente desde o início. Tinha alguma coisa no ar. Uma pressão estranha, sabe? Como se o ambiente tivesse pesado demais. Como se o oxigênio tivesse ficado mais espesso. Eu abri a janela para respirar melhor. Olhei para o céu e vi a lua. E a lua estava enorme. Não era lua cheia, eu tenho certeza disso. Eu lembro que alguns dias antes tinha sido lua cheia, aquela que você vê redonda e brilhante. Mas naquela noite ela estava diferente, maior do que eu já tinha visto na vida. E não era aquela lua grande e bonita que aparece no horizonte às vezes, sabe? Aquela ilusão de ótica que todo mundo fotografa. Não, ela estava alta no céu, onde lua não parece grande assim, e mesmo assim tomava um pedaço enorme do horizonte. Eu fiquei uns 10 minutos olhando. Tentei me convencer de que era cansaço, que meu cérebro estava distorcendo as coisas. Fechei a janela, fui deitar, e depois de um tempo consegui dormir. Na manhã seguinte eu nem lembrei direito. Vida que segue. Só que 2 dias depois, eu olhei para o céu de novo, e ela estava ainda maior. A primeira pessoa que eu perguntei foi um colega de trabalho. A gente estava no intervalo, eu estava tomando café, e falei assim: "Você reparou que a lua está estranha esses dias?" E ele me olhou com aquela cara de quem não quer entrar em papo de louco. Deu uma risada, falou que não tinha reparado em nada e mudou de assunto. Eu deixei passar, mas naquela noite eu pesquisei. Passei horas na internet olhando se tinha alguma explicação científica, algum fenômeno astronômico, alguma coisa. E não achei nada. Nenhuma notícia, nenhum artigo, nenhum astrônomo falando sobre isso. Para todo mundo, aparentemente, a lua estava absolutamente normal. Só que ela não estava. Eu comecei a fotografar. Toda noite, na mesma hora mais ou menos, eu abria a janela e tirava uma foto da lua no mesmo ângulo, tentando manter a câmera na mesma posição. E quando eu colocava as fotos lado a lado, não tinha como negar. Dia após dia, ela crescia. Não muito, não de um dia para o outro de um jeito dramático. Era sutil, mas era constante e era real. A sensação que aquilo me dava era impossível de descrever com precisão. Não era medo, não era fascinação, era algo no meio, uma coisa visceral, como quando você está num elevador e ele para de repente, aquele segundo em que seu estômago vai para o chão. Só que essa sensação não passava, ficava comigo o dia inteiro, especialmente quando eu olhava para o céu durante o dia e ficava pensando, ela ainda está lá, se movendo, se aproximando. Porque era isso que eu estava concluindo. A lua estava se aproximando. Eu parei de falar sobre isso com as pessoas. Aprendi rápido que era inútil. Quando eu mencionava, as reações eram sempre as mesmas. Uma risada, uma mudança de assunto, ou então aquele silêncio desconfortável de quem não sabe o que dizer, mas está claramente preocupado com o seu estado mental. E eu entendo. Se alguém chegasse até mim com essa história, eu provavelmente reagiria igual. Mas as fotos não mentiam. 3 semanas depois de ter visto a lua grande pela primeira vez, ela estava claramente maior do que qualquer lua que eu já tinha visto. Não era só impressão, eu tinha comprovação visual, dia a dia, foto a foto. E eu estava começando a perceber outras coisas também. Coisas menores, que talvez eu não teria notado se não tivesse prestando tanta atenção. As marés, por exemplo. Eu moro perto da costa e as marés tinham mudado. Não de um jeito absurdo, não tinha nenhuma catástrofe, mas tinham mudado. A água chegava um pouco mais longe na praia do que antes.
As pessoas comentavam, mas atribuíam ao clima, às chuvas, às mudanças de estação. Os animais também estavam diferentes. Os cachorros da vizinhança latiam mais à noite. Os pássaros que normalmente apareciam de manhã cedo estavam sumidos. E tinha algo nos meus próprios ritmos que estava fora do lugar. Eu dormia mal, sonhava intensamente, acordava no meio da noite sentindo aquela pressão no ar que tinha começado tudo. Eu sabia que estava fazendo conexões que talvez não existissem, que talvez eu tivesse num espiral, vendo padrões onde não tinha nada. É o tipo de coisa que a mente faz quando está sob estresse. Eu sei disso. Mas o problema é que as fotos continuavam mostrando a mesma coisa. E aquilo era objetivo. Aquilo era real. Decidi ir mais fundo. Comecei a estudar sério. Passei semanas lendo sobre astronomia, sobre a órbita da Lua, sobre como ela se move. E aprendi muita coisa interessante. Por exemplo, a Lua já foi muito mais próxima da Terra do que é hoje. Bilhões de anos atrás, quando o sistema solar estava se formando, a Lua era mais próxima e a Terra girava muito mais rápida. As marés eram gigantescas, os dias eram curtíssimos. Com o tempo, a Lua foi se afastando. Lentamente, cerca de 3 centímetros por ano, ela se distancia de nós. 3 centímetros por ano. É isso que dizem os dados científicos. Mas e se esse processo tivesse invertido? E se por alguma razão, por alguma perturbação gravitacional, por algum evento que os instrumentos ainda não tinham detectado, a trajetória tivesse mudado? Eu sei como isso soa, eu sei. Mas eu continuei pesquisando. Procurei dados de observatórios, tentei achar registros de medições recentes da distância lunar. E aqui está a coisa mais perturbadora de tudo. Eu não conseguia achar dados atualizados. Os registros que eu encontrava eram de meses atrás, às vezes de anos atrás. Quando eu tentava achar medições recentes, eu batia em paredes, sites fora do ar, artigos que não carregavam, bases de dados que retornavam erros. Pode ser coincidência, pode ser que eu simplesmente não sabia onde procurar, mas aquele silêncio na internet, a ausência de dados recentes, me perturbou de um jeito que eu não esperava. 5 semanas depois do começo, eu tive a noite que eu não consigo esquecer. Estava acordado por volta de 2 da manhã. Não sei se fui acordado por algum som ou se simplesmente abri os olhos, mas abri. E o quarto estava iluminado. Não era a luz do corredor, não era nenhum aparelho. Era uma luz branca e fria, vindo de fora, entrando pelas frestas da janela, e era forte demais para ser a lua normal. Era o tipo de luminosidade que você associa com um clarão de carro ou holofote de segurança, mas era estável. Não tinha pisca, não tinha movimento. Eu levantei devagar, fui até a janela e abri. O que eu vi? Eu vou tentar descrever, mas palavras não dão conta. A lua estava tão grande que ela parecia não ser mais o céu. Era como se o céu tivesse sido substituído. Ela tomava talvez 1/3 do que eu conseguia ver, branca e cheia de detalhes que eu nunca tinha visto a olho nu. Eu conseguia ver as crateras, conseguia ver as sombras nas bordas, os contornos das formações rochosas. Era detalhado demais, era próximo demais. E estava completamente silencioso lá fora. Nenhum carro, nenhum cachorro latindo, nenhum vento. Um silêncio do tipo que você só encontra em locais completamente isolados. Mas eu estava em plena área urbana. Eu fiquei parado na janela, olhando, e senti o seguinte. Não era admiração. Não era aquela sensação boa de se deparar com algo bonito. Era terror primitivo. O tipo de medo que não passa pelo raciocínio, que vai direto para o corpo. Meu coração disparou. Minha respiração ficou curta. Meu instinto dizia uma coisa só, clara e simples, como um alarme. Isso está errado. Isso não deveria estar aqui. Eu fiquei olhando por quanto tempo? Não sei. Pode ter sido 5 minutos, pode ter sido 1 hora. O tempo estava funcionando de outro jeito naquela noite. E então, aos poucos, fui ficando com sono.
Um sono pesado, súbito, como se alguém tivesse girado um interruptor. Eu mal consegui chegar até a cama. Caí ali mesmo. Quando acordei, era dia. Sol alto, barulho de rua normal, o cheiro de café de algum vizinho, tudo absolutamente ordinário. Eu fui até a janela de manhã. O céu estava azul, limpo, e a lua, que às vezes aparece de dia, estava lá, pequena e pálida como sempre. Normal. Completamente normal. Peguei meu telefone, fui olhar as fotos que eu tinha tirado na sequência das semanas anteriores. Estavam lá todas as fotos, dia a dia, a lua crescendo gradualmente. Só que a última foto, a da noite anterior, não estava. Eu tinha certeza de ter tirado foto. Tenho a memória vívida de pegar o celular, apontar para o céu, apertar o botão. Mas não tinha foto, nem na pasta de deletados. Passei o dia tentando achar uma explicação racional. Talvez eu tivesse dormido e sonhado. Talvez o que eu vi pela janela tivesse sido produto de algum estado entre o sono e a vigília, uma alucinação hipnagógica. Acontece. É documentado. A mente pode produzir coisas muito realistas nesses estados intermediários. Mas as fotos das semanas anteriores ainda estavam lá. E a lua, aquela noite, estava de volta ao tamanho normal. Voltou ao tamanho normal e ficou assim. Nunca mais eu vi aquela proximidade assustadora. Nunca mais senti aquele silêncio do lado de fora. Nunca mais acordei com o quarto iluminado daquele jeito. E é exatamente isso que me perturba mais do que qualquer outra coisa. Porque tem duas possibilidades. Ou eu passei por um episódio de algum problema de saúde mental que culminou numa alucinação muito vívida e depois se resolveu sozinho sem mais sintomas. Isso é possível. Ou então, o que eu vi era real. E parou. Foi embora. Voltou para onde estava. E se for isso, se alguma coisa de fato se aproximou e então recuou, por quê? O que estava acontecendo? Estava nos observando? Estava testando alguma coisa? Ou simplesmente passou, indiferente a nós, de caminho para algum lugar que eu não tenho como imaginar? Eu não tenho resposta. Essa é a verdade. Eu aprendi que tem coisas que acontecem que não encaixam em nenhuma caixa que a gente tem disponível. Que a mente humana foi construída para dar sentido, para criar narrativas, para encontrar padrões. É assim que a gente sobrevive. Mas às vezes o que você encontra não tem sentido que caiba em palavras. O que eu sei é o seguinte: durante 5 semanas eu vi algo que não deveria ser possível. Registrei parte disso em fotos. Senti na pele os efeitos físicos de uma aproximação que não tem explicação científica simples. E numa noite, olhei para o céu e vi algo grande demais para ser real. E então foi embora. Eu penso nisso toda vez que olho para o céu à noite. Toda vez que vejo a lua lá no lugar dela, pequena, distante, tranquila, eu me pergunto se ela sempre foi assim. Se aquilo que aconteceu foi real. E se foi, se vai acontecer de novo. Você vai dormir hoje à noite. E antes de dormir, talvez você olhe para o céu. E a lua vai estar lá, do tamanho normal, fazendo o que sempre faz. Mas presta atenção, porque às vezes as coisas que mais deveriam nos assustar são as que chegam devagar demais para a gente perceber até ser tarde.